Bom dia, pessoas. Antes de começar o vídeo, eu queria falar duas coisas. Primeiro, obviamente, eu vi as suas sugestões para vídeos. Então, o vídeo de hoje foi sugestão de um dos meus seguidores. Eu queria também, já devia ter feito isso, mas eu queria agradecer o meu amigo Pedro, que fez o banner do canal. Eu sou muito preguiçoso com essas coisas, mas se o canal continuar crescendo, que não era algo que eu esperava, eu vou acabar tendo que, né, deixar as coisas um pouquinho mais estéticas. Então vamos ver como isso aí vai. Sei que algumas pessoas têm sugerido que eu fizesse Instagram, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão no Instagram, talvez outras formas de contato, por que eu não fiz até hoje e, e os meus planos para o futuro. Mas enfim, vamos começar a falar de feminismo, que é um tópico bastante divertido, porque ele é fácil de combater, porque ele vai tão contra o senso comum, que fica difícil de defender o contrário. E também porque as mulheres feministas ficam extremamente nervosinhas, isso é relativamente engraçado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos deixar claro aqui o óbvio. Mulheres e homens são diferentes. Ponto. Mas nós temos a mesma essência, nós somos seres humanos. As mulheres não são mais ou menos dignas do que os homens. Elas são diferentes apenas, porque assim Deus ordenou. Mas homens e mulheres são complementares. Vamos deixar isso claro. Agora, uma coisa interessante é que, mesmo que você abrace a narrativa evolucionista ateia, por exemplo, é impossível escapar da realidade da diferença entre homens e mulheres. Inclusive, os próprios evolucionistas não farão. Só que eles vão dar explicações causais para essas diferenças que são outras, não é? Então, por exemplo, é fato de que homens são, por exemplo, maiores, têm uma maior musculatura, as mulheres, os estudos mostram, se é que não precisa de estudo para isso, mas são feitos, porque hoje em dia precisa se estudar o óbvio, não é? Qualquer pessoa observa o que os estudos já falam, mas enfim, por exemplo, os estudos mostram que o cérebro de homem e mulher é diferente, que a mulher consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, apesar de com uma forma um pouco mais superficial, enquanto que o homem ele tende a prestar atenção em uma coisa só, uma de cada vez, só que com mais intensidade. Por isso que o cara consegue ficar ali focado no jogo do Flamengo e, né, com a mulher falando do lado e ele nem escuta. Enquanto que a mulher consegue, com a criança no colo, atender o telefone, cozinhar e colocar a roupa lá, enfim. Então, assim, no caso, obviamente que essas diferenças elas estão ordenadas para a família e o evolucionista vai explicar que foi por causa de seleção natural, na savana, o sujeito que era mais rápido, mais forte, conseguia caçar melhor, portanto deixava mais descendentes, assim assado, mas nem ele vai negar que existem essas diferenças, correto? Então, assim, então existe a diferença. Essas diferenças, elas são, obviamente, desejadas por Deus, foram colocadas porque o núcleo familiar ele precisa de diferentes papéis, não é? E é isso que vai ficar claro para vocês, que o feminismo tem como fundamento, né, destruir o núcleo familiar. E se você duvida disso, deixa eu ler aqui um manifesto feminista aqui para você. Abre aspas. Nossas demandas são conclusões práticas que retiramos das necessidades mais urgentes. A vergonhosa humilhação das mulheres na sociedade burguesa, que estão sem defesa e sem direitos. Nós demonstramos, portanto, que reconhecemos essas necessidades e a humilhação da mulher e os privilégios dos homens. Que odiamos, sim, odiamos tudo e vamos abolir tudo que tortura e oprime a mulher trabalhadora, a dona de casa, a camponesa, a mulher do pequeno comerciante e, sim, em muitos casos, até mesmo a mulher das classes mais altas. Fecha aspas. Então, quem que você acha que falou isso? Lá, a feminista lá, a esposa do Bill Gates? Não, foi Lenin que falou isso aí, tá? Ele falou isso numa entrevista para uma feminista que eu vou colocar aí no vídeo embaixo. Que fique claro, então, que o feminismo moderno ele tem como origem o comunismo. E não se iludam, Lenin não estava, obviamente, preocupado com as mulheres aqui. Ele, enquanto um revolucionário, sabia que para se fazer uma revolução você tem que destruir as bases da sociedade vigente. E a melhor forma de fazer isso é destruindo o núcleo familiar. E qual a melhor forma de fazer isso do que tirando a mulher de casa, colocando ela contra o homem, fazendo ela ressentir o homem, não é? Então aí o revolucionário vai, ele destrói a sociedade e o que ele quer é efetivamente reconstruir a sociedade do zero, conforme a sua ideologia, não é? E o feminismo moderno, ele parte dessa premissa, né? Você vê que a retórica é sempre a mesma, que as mulheres são oprimidas,
o patriarcado é maldoso, que elas foram cooptadas para ficar dentro de casa, que isso é absurdo, etc. É a mesma narrativa marxista. Negar isso é ser tolo, né? Tanto que a vasta maioria das feministas são de esquerda as pautas feministas são as mesmas pautas ateias, comunistas, etc., de aborto, a emancipação da mulher, a promiscuidade sexual. Por quê? Bom, a explicação que eles dão é porque para se libertar, né? O feminismo me liberta, eu já sou a mulher mais feliz do mundo, cara. Eu tô libertada, já fiz 7 abortos, mano. Olha, Satanás! Ah! Satanás! Ela vai te falar então que é por isso, né? Para se libertar, para sair da sua opressão, para poder trabalhar, ter os mesmos direitos que o homem, porque ela, não sei o quê, ela é oprimida, etc. Mas a realidade é outra, não é? Nós percebemos claramente que o que está acontecendo é gerar uma revolta feminina, negar a natureza, ou seja, negar a Deus, porque negar a ordem natural das coisas é negar a Deus, e gerar essa quebra familiar, não é? E isso afeta não só as mulheres, mas também as crianças e os homens. Por quê? Porque não basta tentar elevar a mulher a nível do homem, não é? Então, por exemplo, hoje a moda feminina, ela tenta masculinizar a mulher fica com calça, usando aquelas roupas todas soltonas. A mulher hoje em dia ela não é feminina, porque diz que ela ser feminina, né, passar um batom, ou que seja, vestir bem, se vender, etc. Então ela quer ficar com boné, andando igual um moleque capenga da favela. Basta ver aquele site antes e depois da Federal para você ver como é que o feminismo destrói a feminidade da mulher. Não é? Tentam convencer as mulheres que elas devem fazer trabalhos que elas não são naturalmente predispostas a fazer, trabalhos braçais, trabalhos que exigem muito esforço, né? Você quer ser diretor de empresa, quer ser juíza, quer ser não sei o que lá das contas, que claramente as mulheres não são ordenadas para esse fim, não é? Tanto que nos países como os socialistas lá da Europa, como os escandinavos, quando eles libertaram as mulheres, o que eles perceberam foi que o gap, né, as mulheres começaram a tender a ir cada vez mais para aquelas profissões que elas sempre foram, como por exemplo enfermagem, profissões que lidam com crianças, escola, primária, porque essa é da natureza da mulher. E quanto mais liberdade ela tem, mais ela vai seguir isso, porque é o que faz ela feliz. Mas o feminismo não quer isso, ele quer ver 50% em absolutamente tudo. Só que isso é impossível, porque a mulher tem atributos que o homem não tem e vice-versa. Não é? A mulher não é um líder natural, ela não foi criada para isso, não é? Ou ela não evoluiu para isso, se você preferir. Então é muito difícil que a mulher vá naturalmente alcançar o cargo de CEO de uma companhia. Tanto que menos de 5% dos CEOs de companhias são mulheres. Entendeu? Então, não só tem que tentar convencer a mulher a sair de casa, a desperdiçar todos os anos férteis e bons da vida dela, que ela poderia estar construindo uma família, trancada no escritório, fazendo algo que não é da natureza dela, que só traz infelicidade. Basta ver essas mulheres tudo nadando no Rivotril. Mas ela também tem que jogar o homem para baixo, não é? Porque não tem como você vencer essa barreira natural ali de homem e mulher. E como que isso é feito? Isso é feito deixando os homens efeminados. Basta você assistir programas de televisão, o homem é sempre colocado numa posição submissa, os comerciais, a mulher é machona, o cara é um bundão, em jogos de videogame, todos os inimigos são homens brancos e malvados, eles são sempre fracos. Vai jogar, por exemplo, um joguinho novo aí, Horizon Down, que é um completamente feminista, coloca os homens como uns bundão, todas as mulheres, as sociedades são matriarcais, a mulher é fortuna, a heroína, vai esse Quarteto Fantástico, Scarlett Johansson, sei lá, a mulher é sempre uma militar, general, e um cara 10 vezes maior que ela tá lá batendo continência para ela, falando sim senhora, e ela salvando o dia, umas coisas completamente ilusórias que não acontecem na vida real. Mulher na vida real nem consegue carregar o equipamento do exército por um tempo longo, né? E fica essa coisa aí, né? Você vê os seriados de televisão, Friends e Simpsons, etc. Sempre coloca o dono da casa, o homem, como um bobão, um sujeito só fica bebendo, normalmente a mulher manda ele para lá e para cá, ele é um tonto. Então, assim, todas essas coisas, elas são feitas de forma deliberada, correto? Para colocar o homem nessa posição, né? Nas escolas,
Os professores geralmente são marxistas, então eles suprimem o comportamento masculino da criança, né? Eles estimulam essa igualdade que não existe. Né? Se a menina quer naturalmente brincar com uma boneca, eles querem eliminar isso, vem com esse papo que não há cor para menina, não há brinquedo para menina. Então isso tudo faz parte da agenda feminista para, né, destruir esse núcleo familiar. Isso é bem claro. E as crianças sofrem horrivelmente com isso. Porque para a ordem natural, as diferenças entre mulher e homem, elas estão lá exatamente para que a família tenha um núcleo coeso, porque os dois se complementam, como eu já falei. Então, por exemplo, essa habilidade da mulher prestar atenção em várias coisas é porque é cuidar de uma criança no colo, atendendo o telefone, fazendo aquilo e aquilo ao mesmo tempo. Ela é capaz, enquanto o cara está trabalhando, entendeu? Se fosse ela, a mulher é naturalmente tem mais empatia. Então, se uma criança cai e se machuca, a mãe ela tem uma predisposição mais emocional e ela consegue consolar a criança. Se a criança fosse criada só por um homem, o homem ia dar um tapa na nuca dela, para de chorar, etc. Isso ia afetar o desenvolvimento emocional da criança. Não é? Um homem tentando fazer essas várias tarefas simultaneamente, ele pegaria a criança tentando, né, lavar roupa e atender o telefone ao mesmo tempo, ele provavelmente cairia dentro da máquina de lavar, afogaria, mataria a criança junto, botaria fogo na casa, etc. Então, assim, é uma maldade muito grande do feminismo, porque ele faz a mulher negar a sua própria natureza, convence a mulher de fazer algo que ela não está feliz fazendo, tanto que hoje estão, como eu disse, entupidas de Rivotril. Elas perdem o seu período fértil, elas não formam família. Então aí várias feministas mulheres se arrependem, não é? Estão lá com quarentão, não tem marido, já passou, né, da boa fase, já está lá toda capenga, vira mãe de pet, fica lá dando rolezinho. Meu cachorrinho, é meu filho. E coloca roupinha lá no bicho, igual uma mongoloide. Entendeu? É uma coisa triste de se ver. E os homens todos efeminados, e todos eles defendendo aborto, né? Buscando o prazer, o individualismo, etc. E se você duvida que o feminismo é algo satânico, lembre-se que a primeira feminista foi Eva. Não é? Deus criou Eva a partir de Adão para ser a ajudante de Adão, né? Ela é subserviente a Adão, mas ela é seduzida por Satanás. E ela foi a primeira revolucionária, não é? E ao pecar, ela convence Adão a pecar. Não estou tirando a culpa de Adão, pelo contrário, a Igreja Católica é muito claro que o pecado é de Adão. Se ele não tivesse cedido para Eva, nós não teríamos caído como um todo. Mas essa desordem causada pelo pecado original, ela se manifesta no feminismo. Porque ao agir contra a autoridade de Adão, né, contra a autoridade de Deus, ser seduzida exatamente por essa natural tendência da mulher à emotividade, ela foi explorada por Satanás, tanto que Satanás foi direto na mulher e não no homem. Então essa desordem gerada no pecado original, ela gera na mulher essa tendência a querer desobedecer o homem, não é? O homem, por outro lado, por ter cedido a Eva, ele tem a obrigação de ser a cabeça da casa. Então, se a mulher comete um erro, ele não poderia ter caído junto com o erro, mas por ele ter escolhido o prazer, né, a mulher, e não querer ofendê-la, o que quer que seja, o homem agora tem em sua natureza caída uma tendência a ser efeminado, a mulher de antagonizar o homem e o homem de ter que sempre tentar reforçar a sua autoridade. Não é? E o feminismo ele preda exatamente nessa desordem causada pelo pecado original. Então, assim, as evidências estão aí, é impossível negar que homens e mulheres são distintos, você não precisa de estudos científicos modernos para observar isso, basta você olhar ao seu redor, perguntar para sua mãe, para sua avó, todo mundo sabe disso. Já dizia Aristóteles, ter que provar aquilo que é autoevidente é a marca do estúpido, né? Então, mas hoje em dia tem que provar até a coisa óbvia, e os estudos mostram isso, diferenças até no cérebro. E a origem do feminismo ela é satânica, ela é desordenada, ela causa um mal para as crianças, que hoje em dia são criadas muitas vezes por mães solteiras, porque abraçaram o feminismo, então tem uma vida sexual desordenada e muitas vezes engravidam e o homem desaparece.
ou porque adotam, porque ficou velha, não tem mais marido, aí tem mãe solteira, ou são criados por uma mãe que não está presente, um pai não presente, porque a mãe fica só trabalhando, querendo virar CEO de empresa, etc. E as crianças sofrem com isso, né? Uma criança que não tem tanto a presença materna como a paterna, ela tem vários problemas que são demonstrados até estatisticamente, né? Uma criança criada com mãe solteira, ela tende a ser a maior probabilidade dela ser presa, a maior probabilidade dela se tornar homossexual, tem várias coisas envolvidas. Então o feminismo é maléfico, ele está aqui para destruir, então não se iludam mulheres, abracem o catolicismo, abracem sua natureza feminina. A Igreja Católica ela é muito sábia porque ela é verdadeira, então ela compreende a natureza feminina perfeitamente. Então, se você viver a moral católica, viver uma vida de modéstia, controlando as suas emoções, é uma coisa maravilhosa. Você vê uma mulher modesta tem controle emocional, é uma coisa maravilhosa de se ver. Você captura a sua atenção sem nem precisar a mulher estar seminua andando na rua, entendeu? E o homem também. Não se deixe vencer pelo feminismo, seja masculino. Nós vamos fazer um vídeo sobre como ser um homem, mas né, não caia nessa comportamento efeminado. Então, tá aí a minha opinião no assunto e espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe e até a próxima.